Meu nome é Rodrigo, tenho 34 anos e preciso contar uma coisa que me atormenta até hoje. Em 2008, quando eu tinha apenas 27 anos, assinei um pacto com o diabo dentro de uma igreja evangélica em São Paulo. Por 5 anos, roubei milhões em dízimos enquanto demônios me visitavam às 3h33 da manhã e quase perdi minha alma, minha esposa e minha filha, que ainda nem tinha nascido. Eu cresci na Igreja Pentecostal Fonte da Vida, ali em Itaquera, zona leste de São Paulo. Minha mãe, Dona Maria, era faxineira e dava o dízimo fielmente todo mês. Às vezes até mais que os 10%, porque o pastor dizia que era sinal de fé. Meu pai, seu José, tinha morrido quando eu tinha 15 anos. Então, a igreja era praticamente tudo para a gente. Sabe como é? Quando eu tinha 18 anos, presenciei algo que nunca mais esqueci. Foi num culto de madrugada. Eu estava ajudando a organizar as cadeiras quando vi o pastor Marcelo orando sozinho no altar. Por um segundo, quando ele levantou a cabeça, os olhos dele estavam completamente negros. Não era reflexo da luz. Era como se não tivesse íris, só preto. Pisquei e estava normal de novo. Então pensei que tinha imaginado coisas porque estava com sono. Em 2008, o pastor Marcelo me convidou para ser pastor auxiliar da igreja. Eu fiquei muito feliz, era tipo uma honra enorme, mas o salário era só R$ 800 por mês. O estranho é que eu via o pastor Marcelo andando de BMW 2008, morando em condomínio fechado lá no Tatuapé, sempre de Rolex no pulso. A igreja arrecadava uns R$ 80 mil por mês em dízimos, e eu ficava pensando, para onde vai esse dinheiro todo? Tinha umas coisas esquisitas que eu notava, mas fingia que não via. O pastor Marcelo nunca orava antes de comer, tipo nunca mesmo, e eu achava estranho para um homem de Deus. Os cachorros na rua latiam agressivamente só quando ele passava, todos eles como se sentissem algo. E tinha uma sala no segundo andar da igreja que vivia trancada, ninguém podia entrar lá, só ele tinha a chave. Minha mãe uma vez me disse assim, bem baixinho: "Filho, tem algo errado nessa igreja, mas eu oro por você todo dia." Minha noiva Juliana, que era professora de escola pública, sempre desconfiou do pastor Marcelo também. Ela falava que ele não tinha luz nos olhos, que tinha algo apagado nele, mas eu defendia dizendo que ela estava julgando um homem de Deus. Eu queria muito ajudar minha mãe, casar com a Juliana de verdade, ter uma vida digna como todo mundo quer. Via o pastor Marcelo prosperando cada vez mais, comprando coisas, viajando, enquanto os fiéis da igreja muitas vezes passavam necessidade real. A tentação começou a crescer dentro de mim, sabe? Aquele pensamento de por que não eu também, porque só ele pode ter uma vida boa. Eu era dedicado mesmo, liderava o grupo de jovens, fazia visitação aos doentes, pregava nos cultos de quarta-feira. O pessoal da congregação me admirava, diziam que eu tinha unção, que Deus tinha grandes planos para mim. Mas por dentro, eu estava começando a questionar tudo. Principalmente quando via quanto dinheiro entrava e como os membros continuavam pobres, enquanto o pastor ficava cada vez mais rico. Tinha noites que eu não conseguia dormir pensando nisso. Minha mãe ganhava R$ 1.200 como faxineira e dava 180 de dízimo religiosamente, sem falta nenhuma. O pastor Marcelo morava em apartamento de 300 metros quadrados no Tatuapé e ela, numa casa de 2 cômodos em Itaquera, dividia o banheiro com mais 3 famílias no cortiço. Foi em dezembro de 2008, véspera de Natal, que tudo mudou para sempre. A igreja estava vazia, eram umas 9h da noite, quando o pastor Marcelo me chamou e disse assim: "Rodrigo, precisamos conversar sobre o seu futuro. Venha comigo, é importante." Ele abriu a porta daquela sala proibida do segundo andar, aquela que ninguém nunca entrava, e me fez um sinal para subir com ele. Quando o pastor Marcelo abriu aquela porta, a primeira coisa que eu senti foi o celular vibrando no meu bolso. Tirei para ver e estava com 80% de bateria.
mas na hora que entrei na sala, a tela apagou. E quando olhei de novo, estava completamente descarregado, zerado. Achei estranho, mas nem comentei nada. Fiquei quieto esperando ele falar. A sala tinha prateleiras cheias de coisas esquisitas que eu nunca tinha visto numa igreja. Velas pretas, livros antigos com capas de couro meio estragadas, vidros com óleos de cores escuras. O cheiro era forte, tipo incenso, mas tinha algo diferente misturado. Era meio enjoativo, metalizado, me dava vontade de tossir. Na parede tinha um relógio antigo parado marcando 3 horas e 33 minutos. O pastor Marcelo não começou falando de pacto nem nada disso. Ele foi bem esperto. Ele sentou numa cadeira, me ofereceu outra e disse assim bem sério: "Rodrigo, sua mãe está doente. Você sabia disso?" Eu gelei na hora porque ela tinha começado a tossir muito nas últimas semanas, mas eu achava que era só gripe. Ele continuou: "É problema no pulmão, eu vi isso em oração, vai precisar de tratamento caro, muito caro." Eu perguntei como ele sabia disso e ele abriu uma pasta que estava em cima da mesa. Tinha fotos de 12 pastores de igrejas grandes da região. Uns eu conhecia de vista: Igreja do Belém, Assembleia da Fé, Renascer em Cristo, todos aqueles templos enormes que você vê na avenida. Ele foi apontando um por um e falando: "Reconhece eles, Rodrigo? Todos tinham mães doentes, famílias quebradas, necessidades iguais às suas, e hoje, olha onde estão." Aí ele começou a distorcer as escrituras de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Ele falava: "Jesus disse, dai a César o que é de César. O sistema está aí, ou você usa ou te usam. Salomão tinha 700 esposas e foi o homem mais rico do mundo. Deus abençoa a prosperidade. Isso está na Bíblia. Existe um princípio espiritual que as igrejas tradicionais escondem do povo, Rodrigo. Um segredo que só os escolhidos conhecem." Ele levantou e foi até uma prateleira. Pegou um dos livros antigos e mostrou símbolos que pareciam cristãos, mas tinham detalhes invertidos. Cruzadas de cabeça para baixo, escritas em latim que eu não entendia. Ele disse que aquilo era conhecimento ancestral, que líderes religiosos usavam há séculos. Falou que tinha um caminho, um acordo especial, onde eu poderia prosperar de verdade, minha mãe receber o tratamento que precisava e Juliana casar com um homem de sucesso. Eu perguntei que tipo de acordo era esse e ele respondeu: "Com quem realmente controla a riqueza deste mundo." Nessa hora, uma das velas pretas que estava apagada acendeu sozinha na prateleira. Eu vi com meus próprios olhos. Senti um frio na espinha, um arrepio que começou na nuca e desceu pelas costas. O pastor Marcelo sorriu e disse: "Está vendo? Ele já sabe que você está aqui." Eu levantei de um pulo e falei que aquilo não era de Deus, que eu não queria saber daquilo. O pastor Marcelo riu e disse: "Rodrigo, não seja tolo. Você acha que mega igrejas crescem só com oração e jejum? Todos fazem isso, absolutamente todos os grandes líderes. É só que ninguém conta." Saí correndo daquela sala, desci as escadas tropeçando, peguei minha mochila e fui embora para casa. Passei 3 dias sem dormir direito, tendo pesadelos estranhos. Não contei nada para a Juliana, mas ela percebeu que tinha algo errado, porque eu estava muito quieto, muito distante. Ela perguntava: "Amor, o que aconteceu naquela reunião com o pastor?" E eu só falava que era coisa de trabalho, nada demais. Mas por dentro eu estava apavorado com o que tinha visto. No 3º dia, numa manhã de sábado, minha mãe passou muito mal. Ela estava tossindo e começou a sair sangue, bastante sangue, na pia do banheiro. Corremos para o hospital. Ficamos 5 horas na emergência e quando o médico saiu, ele disse que era suspeita de tumor no pulmão, que ia precisar fazer exames urgentes. Perguntei quanto custava o tratamento completo, e ele falou que no mínimo R$50 mil, fora os exames e remédios. Olhei para minha mãe deitada naquela maca, tão frágil, tão pequena,
e peguei o telefone tremendo. Liguei para o pastor Marcelo e disse apenas: eu aceito. O que eu preciso fazer? O pastor Marcelo marcou para a sexta-feira seguinte, 2 de janeiro de 2009, bem no começo do ano. Ele disse para eu vestir roupa preta, não contar para ninguém e que ia me buscar às 9 horas da noite. Passei o dia inteiro nervoso, com o estômago embrulhado, mas toda vez que pensava em desistir, eu lembrava da minha mãe cuspindo sangue naquela pia. Quando ele chegou, entrei no carro e a gente seguiu em silêncio total pela estrada. Estava indo para Suzano, mais ou menos 1 hora de São Paulo, e tinha uma neblina muito densa na pista. Quase batemos 2 vezes, porque a visibilidade estava horrível, mas o pastor Marcelo dirigia tranquilo, como se estivesse acostumado. Eu suava frio, meu coração estava acelerado, e pensei várias vezes em abrir a porta e pular do carro, mas algo me segurava ali. Chegamos numa chácara isolada, sem vizinhos perto, só mato e escuridão. O portão era alto, de ferro, sem nenhuma placa ou identificação. Quando descemos do carro, senti um cheiro muito forte de enxofre misturado com incenso, daqueles que dá ânsia. Eu conhecia cheiro de incenso dos cultos, mas aquilo tinha algo podre junto, algo que fazia meu estômago revirar. Entramos num salão grande que só estava iluminado por velas. Tinha 13 homens em círculo, todos vestidos de preto, e todos usando o mesmo anel de ouro com um símbolo estranho que eu não conseguia identificar. Reconheci alguns deles. O bispo Samuel, que tinha uma mega igreja em Guarulhos e aparecia na televisão todo domingo. O pastor Renato, que era dono de 4 templos na Zona Sul e andava de Land Rover. E o apóstolo Vinícius, um senhor de uns 60 anos, com os olhos meio esbranquiçados, quase sem cor. O apóstolo Vinícius veio até mim segurando um cálice de metal. Ele disse: beba, é o vinho da consagração. Todos nós bebemos quando entramos. Olhei para o pastor Marcelo e ele sussurrou no meu ouvido: Mebel vai embora agora, última chance. Depois disso não tem mais volta. Peguei o cálice com a mão tremendo e bebi de uma vez. O gosto era horrível, amargo e metalizado, como se tivesse ferro dissolvido ali dentro. Assim que engoli, comecei a sentir uma tontura forte. As velas pareciam se multiplicar, os rostos dos pastores ficavam distorcidos quando eu olhava. Tentei piscar várias vezes para clarear a visão, mas estava tudo meio embaçado, meio irreal. Eles começaram a cantar, mas não eram hinos normais. Eram músicas evangélicas que eu conhecia, só que as palavras estavam ao contrário, invertidas, num som gutural e assustador. Às 23h45, as 13 velas apagaram ao mesmo tempo. Ficou uma escuridão total. Senti um frio repentino, tão forte que eu vi a minha própria respiração saindo em vapor. O apóstolo Vinícius gritou bem alto: Ele está aqui. Ele aceita mais um servo. Nessa hora eu senti uma presença pesada naquela sala, como se tivesse alguém enorme, invisível, parado no meio de todo mundo. Meu peito apertou, faltava ar, e eu ouvi uma voz na minha cabeça que não era minha. Bem-vindo, filho. Quase desmaiei de tanto medo. As luzes voltaram e no centro da sala tinha uma maleta aberta cheia de dinheiro. Eram 50 mil reais em notas de 100. Tudo organizado em maços. Do lado da maleta tinha um livro antigo, capa de couro preto, com páginas amareladas cheias de manchas escuras. O apóstolo Vinícius disse que aquilo não era tinta, era sangue seco de todos que assinaram antes. Ele falou: Este é o livro dos servos. Tem 217 nomes desde 1952. Você vai ser o 218. Eu tentei recuar. Falei que não podia fazer aquilo. Mas o apóstolo Vinícius sorriu sem nenhum humor e disse: Tarde demais, Rodrigo. Você já bebeu o vinho. Você já é um de nós. Agora só falta oficializar no livro.
O pastor Marcelo me entregou uma agulha e mandou eu furar o dedo e assinar meu nome com o sangue ao lado do valor de 50 mil reais. Olhei meu relógio, eram 3h30 da manhã. E quando terminei de escrever, meu nome marcava exatamente 3h33. Nessa hora, eu senti uma dor aguda no peito, como se algo tivesse entrado dentro de mim à força. E todos os 13 pastores sussurraram ao mesmo tempo numa voz só: selado. Saí daquela chácara com a maleta de 50 mil reais e cheguei em casa quando estava amanhecendo, umas 6h da manhã. A Juliana estava dormindo ainda. Então, escondi o dinheiro no fundo do guarda-roupa, debaixo de umas caixas velhas. Tomei banho quente, tentando tirar aquela sensação de frio que não saía do meu corpo. Mas mesmo com a água quente, eu continuava gelado por dentro. Na primeira semana depois do pacto, nada aconteceu. Eu comecei até a achar que tinha sido enganado, que aquilo tudo era só teatro para me dar um dinheiro emprestado ou algo assim. Os 50 mil estavam lá guardados, mas eu tinha medo de mexer, de usar, como se o dinheiro fosse queimar na minha mão. A Juliana perguntava por que eu estava tão estranho e eu só falava que era cansaço do trabalho na igreja. Na segunda semana, os pesadelos começaram. Toda noite, exatamente às 3h33 da manhã, eu acordava suando, com o coração disparado. Sonhava sempre com a mesma coisa, uma figura de capa preta me observando de longe. Eu não conseguia ver o rosto, só sentia um ódio imenso vindo daquela direção. Acordava e ficava olhando para o teto até clarear o dia, com medo de dormir de novo. Na terceira semana, um empresário chamado Carlos apareceu na igreja. Ele era dono de uma rede de mercados. Nunca tinha ido num culto nosso antes, mas naquele domingo ele chegou e sentou na primeira fila. Depois do culto, o pastor Marcelo me chamou num canto e disse: vai falar com ele, Rodrigo. Chegou a hora de você começar a trabalhar de verdade. Na quarta semana, o pastor Marcelo me ligou de manhã cedo e deu uma ordem direta. Ele falou: vai até o empresário Carlos hoje à noite, profetiza que ele vai ter sucesso extraordinário nos negócios se ele semear 100 mil reais agora. Eu respondi que isso era loucura, que ninguém dá 100 mil reais assim do nada, mas ele insistiu: confia no nosso acordo, você vai ver. Fui na casa do Carlos nervoso, tremendo, sem saber o que falar. Mas quando sentei na frente dele e comecei a orar, algo muito estranho aconteceu. As palavras saíam da minha boca sozinhas, como se outra pessoa estivesse falando através de mim. Eu ouvi a minha própria voz dizendo: irmão Carlos, Deus me mostrou que você está para fechar um grande negócio. Se você semear 100 mil reais agora, em 30 dias você vai colher 10 vezes mais. O Carlos ficou olhando para mim com os olhos meio vidrados, tipo hipnotizado, e respondeu: pastor, eu vou semear sim, tenho certeza que é Deus falando. Ele fez a transferência bancária na minha frente, 100 mil reais direto para a conta da igreja. Fiquei completamente chocado, sem acreditar que tinha funcionado tão fácil assim. Quando saí de lá, ouvi aquela voz na minha cabeça de novo, a mesma da chácara. Viu como é simples? Você não pediu sozinho, nós pedimos através de você. Senti um arrepio gelado na espinha e tive vontade de vomitar ali na rua. Na semana seguinte, o pastor Marcelo me promoveu para pastor titular de uma congregação pequena em Guaianazes. Meu salário pulou de 800 reais para 5 mil. Depois, para 8 mil em 2 meses. Comprei um Corsa 2009, meu primeiro carro, paguei 35 mil reais do tratamento da minha mãe, aluguei um apartamento melhor. Por fora parecia que Deus estava me abençoando, mas por dentro eu sabia que não era Deus não. Os sinais sobrenaturais começaram a ficar mais fortes e mais assustadores. Toda manhã eu acordava com 3 arranhões paralelos no braço, sempre 3 marcas vermelhas que ardiam.
Minha língua ficava grossa, com gosto de sangue na boca, mesmo sem ter mordido nada. Eu sentia que tinha alguém me observando o tempo todo, mesmo quando estava sozinho em casa, trancado no quarto. Um dia eu estava pregando no culto quando veio uma irmã chamada Silvia, mãe solteira de 3 filhos, desempregada. Ela tinha me contado, num aconselhamento, que guardava R$ 2.000 da rescisão do último emprego para pagar o aluguel atrasado. No meio da pregação, eu senti aquela voz de novo, mandando: "Ela tem R$ 2.000 guardados, pega esse dinheiro." Eu tentei resistir, pensei comigo mesmo que ela precisava daquele dinheiro, mas a voz ficou mais alta, mais dolorosa, gritando dentro da minha cabeça: "Obedece agora." Parei a pregação, apontei para a Silvia e profetizei na frente de todo mundo: "Irmã Silvia, Deus me mostrou que você tem um dinheiro guardado. Se você não semear agora, em 7 dias você vai perder tudo. É uma porta aberta para o inimigo na sua vida." Ela começou a chorar desesperada. Confirmou que tinha R$ 2.000 da rescisão e doou tudo ali mesmo, na hora, tremendo e chorando. Uma semana depois ela voltou destruída. "Pastor Rodrigo, eu perdi o emprego novo no período de experiência e o dinheiro do aluguel era aqueles 2.000. Vou ser despejada com meus filhos." Nessa hora eu entendi uma coisa horrível. A profecia se cumpriu porque eu mesmo causei a maldição ao roubar o dinheiro dela. Entre 2010 e 2011, a igreja explodiu de tamanho. Saímos de 200 pessoas para 800 em 2 anos. A arrecadação pulou de 80 mil para R$ 300.000 por mês. O pastor Marcelo comprou uma segunda igreja em Ferraz de Vasconcelos e eu virei o pastor prodígio que todo mundo admirava, ganhando R$ 15.000 mensais, dirigindo um Civic 2011, morando num apartamento no Tatuapé. Um dia, eu estava na sala do pastor Marcelo esperando ele voltar e vi um caderno em cima da mesa. A curiosidade bateu e eu abri para dar uma olhada. Era um registro completo de tudo sobre os membros da igreja. Segredos que as pessoas contavam em aconselhamento, traições, vícios, dívidas, quanto cada um ganhava de salário. Tinha até uma lista de alvos prioritários marcados com estrela vermelha, que eram as pessoas com mais dinheiro. As anotações eram assustadoras de tão detalhadas. Tinha escrito assim: Antônio, aposentadoria R$ 3.000, esposa com câncer terminal, casa própria avaliada em 200 mil, usar a doença da esposa para pegar a casa. Ou então, Cláudia, mãe solteira, insegura, precisa de validação masculina, profetizar casamento e pedir 30% do salário. Eu fiquei gelado lendo aquilo, percebendo que tudo era friamente calculado, nada era Deus, era manipulação pura. O caso que mais me marcou foi o de um jovem chamado Roberto. Ele tinha 22 anos, trabalhava como ajudante de pedreiro, ganhando R$ 1.200 por mês, e sonhava em fazer faculdade de engenharia um dia. Na primeira vez que ele veio na igreja, eu senti aquela voz me guiando de novo. Profetiza que ele vai ter uma empresa em 6 meses, mas precisa semear além da capacidade dele. Chamei o Roberto para conversar depois do culto e falei exatamente o que a voz mandou. Ele ficou empolgadíssimo, com os olhos brilhando de esperança, e perguntou quanto ele devia semear. A voz sussurrou o valor e eu repeti: R$ 15.000. Isso vai mostrar para Deus que você tem fé de verdade. Ele disse que não tinha esse dinheiro, mas eu insisti que ele precisava conseguir de algum jeito, que era um teste de fé dele. O Roberto pegou R$ 15.000 emprestados com a agiota, com juros de 20% ao mês. Ele entregou tudo para a igreja numa cerimônia especial que fizemos, todo mundo aplaudindo, dizendo que ele era um homem de fé. Passaram 6 meses e nada aconteceu, nem sombra de empresa, e ele voltou desesperado porque já devia R$ 25.000 com os juros acumulando. Olhei nos olhos dele e menti na cara dura: Roberto,
Você não teve fé suficiente e precisa semear mais. Deus está testando você. Ele conseguiu mais 10 mil reais emprestados, dessa vez com a família, deu tudo de oferta de novo. Passou mais um ano e o Roberto perdeu absolutamente tudo. Não conseguia pagar o agiota, que começou a ameaçar a mãe dele. Perdeu o emprego porque não conseguia se concentrar de tanta pressão. Entrou em depressão profunda. Ele tentou suicídio tomando uma cartela inteira de remédios. Mas a irmã dele chegou a tempo e levou para o hospital. Salvou a vida dele por pouco. Quando o Roberto melhorou e teve alta, ele foi na igreja me confrontar. Ele gritou na frente de todo mundo: "Pastor, o senhor mentiu, eu perdi tudo. Minha mãe está sendo ameaçada de morte, eu quase morri." Os seguranças expulsaram ele e eu fingi indignação dizendo que ele era um irmão sem fé que estava abrindo porta para o diabo. Mas naquela mesma noite, o Roberto sofreu um acidente de moto, fraturou a perna em 3 lugares, quase morreu de novo. Fui visitar ele no hospital alguns dias depois porque a culpa estava me corroendo por dentro. O Roberto estava deitado com a perna toda engessada, olhos fundos, pele pálida, e quando me viu ele chorou e perguntou: "Pastor, por que Deus está me castigando assim?" Eu quis confessar tudo ali, abri a boca para falar a verdade, mas senti minha garganta fechar completamente, como se uma mão invisível estivesse me sufocando. Não consegui falar nada, só chorei e saí correndo do quarto. Naquela noite eu tive o pior pesadelo até então. Sonhei que estava num lugar escuro e quente, cheio de gente gritando, e vi o Roberto lá no meio das chamas apontando para mim e berrando: "Você me condenou. Você vendeu minha alma junto com a sua." Acordei às 3h33, gritando, suado, e a Juliana assustada, perguntando o que estava acontecendo. Comecei a perceber também que as pessoas que davam dízimo fielmente ficavam presas à igreja de um jeito sobrenatural. Quando tentavam sair, adoeciam sem os médicos acharem causa, sofriam acidentes estranhos, perdiam emprego do nada e sempre voltavam com medo. Uma vez, durante a oração coletiva, eu vi algo que me apavorou. Tinha sombras escuras, tipo correntes, amarradas em volta do pescoço dos dizimistas mais fiéis. E quando perguntei para o pastor Marcelo o que era aquilo, ele sorriu e disse: "O pacto cria laços espirituais, Rodrigo. Eles nos alimentam e nós os controlamos. É um sistema perfeito de prosperidade. No final de 2011, eu tinha tudo que sempre quis materialmente falando. Ganhava 15 mil reais por mês, tinha carro importado, apartamento de 2 quartos no Tatuapé, roupas de marca, relógio caro no pulso. Casei com a Juliana em 2010, numa cerimônia bonita, lua de mel em Cancún, tudo pago à vista. Mas por dentro eu estava completamente vazio, morto, como se tivesse um buraco negro no peito que não fechava nunca. A Juliana começou a reclamar que eu tinha mudado muito depois do casamento. Ela dizia que eu era frio, que não demonstrava carinho de verdade, que quando a gente orava juntos, ela sentia que minhas palavras eram ocas, sem vida. Eu tentava ser um bom marido, comprava presentes caros, levava em restaurantes chiques. Mas ela percebia que tinha algo muito errado acontecendo comigo. Algo que eu não conseguia explicar. Os pesadelos foram piorando a cada mês que passava. Toda noite, religiosamente às 3h33 da manhã, eu acordava em pânico. Via sempre a mesma figura de capa preta, mas agora ela estava mais perto, quase conseguia tocar em mim. Ouvia uma voz grossa, inumana, cobrando algo que eu devia. "Você me pertence, você assinou com sangue, eu vou cobrar o preço." Acordava encharcado de suor, tremendo, e ficava com medo de fechar os olhos de novo. Em 2012, minha mãe recebeu o diagnóstico que mudou tudo. Câncer no pulmão, estágio avançado. Os médicos disseram que ela tinha no máximo 1 ano de vida.
Gastei R$ 120 mil no tratamento dela, os melhores médicos, os remédios mais caros, tratamento particular em hospital de primeira linha. Mas nada adiantava, ela só piorava, emagrecendo, perdendo o cabelo, sofrendo com dores terríveis que os remédios mal controlavam. Eu orava por ela todos os dias, fazia campanhas de cura na igreja, ungia ela com óleo, mas nada acontecia. Percebi uma coisa que me destruiu por dentro. O poder que eu tinha para manipular pessoas, para fazer empresário doar R$ 100 mil, para profetizar e as coisas acontecerem, esse poder não funcionava para salvar quem eu realmente amava. Quando eu tentava orar de verdade pela minha mãe, sentia a garganta queimar, as palavras não saíam, era como se eu estivesse bloqueado espiritualmente. As manifestações sobrenaturais ficaram mais intensas e mais aterrorizantes. Várias noites eu acordava completamente paralisado, sem conseguir mexer nenhum músculo do corpo e sentia algo sentado em cima do meu peito esmagando meu pulmão. Tentava gritar, chamar a Juliana que dormia do lado, mas nenhum som saía da minha boca. Via vultos nos cantos do quarto, sombras se movendo, e ouvia risadas baixas, zombeteiras, que faziam meu sangue gelar. Um dia eu confrontei o pastor Marcelo sobre a situação da minha mãe. Fui na sala dele desesperado e falei: "Pastor, eu preciso que o senhor me ajude a curar minha mãe. Eu fiz tudo o que foi mandado, paguei o preço, agora eu quero que ela seja curada." Ele me olhou com aquela expressão fria e disse algo que me partiu. "Rodrigo, o pacto não é para salvar ninguém, é para prosperar. Salvação não dá dinheiro, entende?" Foi nessa conversa que ele me contou algo que me deixou apavorado. O pastor Marcelo tinha tido um filho, um menino de 8 anos chamado Gabriel, que morreu num acidente de carro há 15 anos atrás. Ele disse que aquela foi a primeira cobrança do pacto. Eles levam o que você mais ama como pagamento, Rodrigo. É o preço do acordo, todo mundo paga de um jeito ou de outro. Senti minhas pernas bambas, pensei na Juliana, pensei que ela poderia estar grávida algum dia e o terror tomou conta de mim. Comecei a ter crises de pânico no meio dos cultos. No meio da pregação, de repente, meu coração disparava, faltava ar, eu suava frio e tinha que parar para beber água. Os membros achavam que era a unção do Espírito Santo, batiam palmas, gritavam glória a Deus, mas eu sabia que era pânico puro, era meu corpo reagindo ao peso espiritual que eu carregava. Procurei um psiquiatra escondido, não contei para ninguém, e fui diagnosticado com depressão severa e transtorno de ansiedade. Em março de 2013, minha mãe morreu depois de 8 meses de sofrimento terrível. No velório, eu olhei para o caixão dela e pensei: eu tenho todo esse dinheiro, essa prosperidade falsa, mas não consegui salvar a pessoa que eu mais amava no mundo. A Juliana estava grávida de 4 meses da nossa primeira filha, e quando saímos do cemitério, eu tomei uma decisão. Vou sair desse pacto, vou abandonar tudo, não importa o preço, eu não quero mais isso. Cheguei em casa, liguei para o pastor Marcelo e disse: "Pastor, acabou, eu vou sair do ministério, vou largar tudo, não quero mais esse dinheiro maldito." Quando eu disse para o pastor Marcelo que ia sair, ele ficou em silêncio por uns segundos no telefone. Depois deu uma risada baixa, meio sinistra, e falou: "Rodrigo, você não entende como funciona, não é? O pacto é eterno, você assinou com sangue no livro, não tem como simplesmente sair." Eu insisti que ia devolver todo o dinheiro, o carro, o apartamento, tudo, mas ele respondeu com calma: "Não é comigo que você tem dívida, rapaz. Pense bem no que está fazendo. Você tem uma família para proteger agora." Na primeira semana depois dessa ligação, nada aconteceu. Eu até achei que o pastor Marcelo estava blefando, que era só pressão psicológica para me manter controlado. Continuei fazendo meus cultos normalmente, pregando, orando pelas pessoas, mas por dentro já estava me preparando para largar tudo e recomeçar do zero.
A Juliana percebia que eu estava mais leve, mais esperançoso e perguntava o que tinha mudado, mas eu não contava nada ainda. Na segunda semana, as coisas começaram a ficar estranhas. A Juliana, que estava grávida de 5 meses, começou a ter pesadelos terríveis toda noite. Ela acordava chorando, dizendo que sonhava que o bebê nascia morto, todo azul, sem vida. Eu perdi a chave do carro 3 vezes na mesma semana. Achava em lugares que eu tinha certeza que não tinha deixado. Recebi uma mensagem de número desconhecido no celular, sem texto, só os números 3, 2 pontos, 3 e 3. Na terceira semana, as coisas pioraram muito. Fui assaltado voltando do culto da noite, mas foi estranho. Os caras só pegaram meu celular e foram embora. Deixaram minha carteira com R$ 800 dentro, nem tocaram. 2 dias depois, a Juliana teve um sangramento leve. Fomos correndo para o hospital. O médico disse que era normal, mas que ela precisava fazer repouso absoluto. Quando cheguei em casa naquele dia, tinha um bilhete embaixo da porta escrito à mão: "Você não pode sair." Na quarta semana foi quando tudo desandou de vez. Fui assaltado de novo, dessa vez com violência. Levei 3 socos no rosto e fiquei com o olho roxo. O freio do carro falhou quando eu estava descendo uma ladeira. Quase bati num poste. Consegui desviar no último segundo. Levei no mecânico e ele disse uma coisa que me arrepiou. "Estranho, pastor, parece que o cabo foi cortado. Isso não falha sozinho assim, não." A Juliana teve um sangramento grave de madrugada. Corri com ela para o hospital. Os médicos disseram que ela estava em risco de perder o bebê. Desesperado, voltei para o pastor Marcelo implorando. Fui na igreja, entrei na sala dele aos gritos: "Me deixa sair. Pelo amor de Deus, eu faço o que você quiser, mas deixa minha família em paz." Ele estava sentado, muito calmo, mas pela primeira vez eu vi medo nos olhos dele. Ele falou devagar: "Rodrigo, você acha que eu controlo isso? Eu também sou servo, eu não posso te soltar mesmo que eu queira. Não funciona assim." Perguntei então quem podia me soltar e ele respondeu com a voz tremendo: "Ninguém pode. O preço para sair é a vida de alguém que você ama. Pode ser sua esposa, pode ser seu bebê, pode ser você mesmo. A escolha não é sua, é dele, do nosso benfeitor." Ele continuou: "Você vai ter que escolher, ou volta para o acordo e sua família fica em paz, ou insiste em sair e vai perder tudo que tem de mais precioso." As manifestações em casa ficaram insuportáveis nas noites seguintes. A Juliana ficou internada para observação. Então, eu estava sozinho no apartamento. Na primeira noite, acordei às 3h33, com todas as portas da casa batendo ao mesmo tempo, todas de uma vez, fazendo um barulho ensurdecedor. Senti algo puxar meu pé com força, acordei gritando, liguei todas as luzes e fiquei acordado até o dia amanhecer. Na segunda noite, ouvi risadas no corredor, passos pesados andando de um lado para o outro. Levantei para verificar com uma Bíblia na mão, mas não tinha ninguém. Voltei para o sofá onde estava dormindo e vi um vulto negro, alto, parado, me observando a menos de 2 metros. Corri para acender a luz e quando olhei de novo, não tinha mais nada, mas senti um cheiro forte de enxofre que ficou no ar por horas. Na terceira noite foi a pior de todas. Fui ao banheiro por volta das 3h da manhã e quando olhei no espelho, vi uma figura de capa preta em pé atrás de mim, bem próxima, quase encostada nas minhas costas. Virei rapidamente e não tinha nada. Olhei de novo no espelho e ela continuava lá. A figura sussurrou com uma voz grave e horrível: "Você é meu, sempre foi, sempre será." Comecei a gritar, quebrei o espelho com um soco, cortei a mão toda e naquela hora eu percebi que tinha apenas 2 opções. Ou eu achava ajuda espiritual de verdade, ou eu ia morrer, ou coisa pior, ia perder minha família inteira. No dia seguinte acordei no hospital com a Juliana ao meu lado, chorando. Ela disse que minha sogra tinha ido no apartamento me buscar para visitar ela na maternidade e me encontrou desmaiado no chão do banheiro com a mão sangrando.
Os médicos disseram que eu tinha marcas estranhas no peito, tipo arranhões fundos em forma de garras, mas não sabiam explicar o que era. Falaram que podia ser alergia ou que eu mesmo tinha feito dormindo, mas eu sabia muito bem o que tinha me atacado naquela noite. A Juliana estava desesperada vendo meu estado, então ela fez algo sem me contar. Foi até a Igreja Católica do Tatuapé e procurou um padre chamado Padre Antônio, um senhor de 65 anos que era conhecido na região por lidar com casos espirituais complicados. Ela contou absolutamente tudo para ele: o pacto, os demônios, os ataques, meu desespero, e pediu ajuda porque não sabia mais o que fazer. 2 dias depois, bateram na porta do apartamento e quando abri, era o Padre Antônio. Ele se apresentou com calma e disse: Rodrigo, sou Padre Antônio. Sua esposa me contou tudo. Sei o que você fez e sei que você quer sair disso. Eu desabei ali mesmo, caí de joelhos chorando na frente dele e falei: Padre, eu vendi minha alma. Não tem mais volta para mim, eu estou condenado. Ele me levantou, segurou meu ombro firme e respondeu: Sempre tem volta, meu filho, mas o caminho vai ser doloroso e você pode morrer no processo. O Padre Antônio explicou que eu precisava fazer 3 coisas se quisesse me libertar de verdade. Primeiro, jejum total por 3 dias bebendo só água. Segundo, renunciar a todo o dinheiro que ganhei com o pacto, devolver tudo, ficar sem nada. Terceiro, na terceira noite, às 3h33 da manhã, fazer uma oração de quebra e enfrentar o que viesse. Perguntei se eu podia morrer e ele foi sincero. Sim, pode, mas se não fizer isso, você vai perder sua alma eternamente e provavelmente vai perder sua família também. Passei 2 dias organizando tudo. Transferi os R$85 mil que ainda tinha para instituições de caridade, vendi o Civic e o apartamento e doei todo o dinheiro. Fiquei literalmente só com a roupa do corpo. A Juliana e o bebê foram para a casa da sogra ficarem seguras. E eu fiquei sozinho no apartamento vazio, esperando começar o jejum. Antes dela sair, ela me abraçou chorando e disse: Volta vivo para mim, por favor. Nossa filha precisa do pai. No primeiro dia de jejum, a fome nem era o pior. O pior era uma sede espiritual que eu sentia, um vazio absurdo dentro de mim. Tentei ler a Bíblia, mas as páginas pareciam queimar nos meus dedos. Não conseguia segurar o livro por mais de alguns segundos. Ouvi batidas na porta várias vezes, mas quando abria, não tinha ninguém. Ouvi batidas nas janelas também, risadas longe e passos no corredor, mas sempre sozinho, sempre invisível. No segundo dia, a febre veio forte, meu corpo estava fraco, suor frio escorrendo e comecei a ter alucinações horríveis. Vi minha mãe falando que eu tinha decepcionado ela, que ela tinha morrido por minha causa. Vi o pastor Marcelo rindo, dizendo que eu nunca ia conseguir sair. Vi o Roberto gritando que eu tinha matado ele. O Padre Antônio ligou no final do dia para ver como eu estava e disse: Aguenta firme, Rodrigo. O segundo dia é sempre o pior. O inimigo está desesperado porque sabe que está perdendo você. À noite do segundo dia, eu caí num sono profundo e tive o sonho mais aterrorizante da minha vida. Estava num lugar escuro e quente, um calor insuportável que queimava a pele. Centenas de pessoas gritando em sofrimento, cheiro de enxofre tão forte que eu não conseguia respirar. Vi o pastor Marcelo acorrentado numa parede, a pele queimando, gritando de dor. Vi os outros pastores do pacto em tormento eterno. E uma voz grave e profunda falou: Vem, Rodrigo, junte-se a nós, esse é seu lugar. Acordei gritando. Eram 2h da manhã. Faltava pouco para o confronto final. No terceiro dia, meu corpo quase não respondia mais. Estava completamente desidratado, lábios rachados, sangrando, mente confusa. O Padre Antônio chegou às 8h da noite e ficou comigo. A gente começou uma vigília de oração
Ele recitando salmos, eu tentando acompanhar, mas travando nas palavras, porque minha garganta queimava. Às 3h30 da manhã, o relógio da parede parou. Ficou um silêncio absoluto tão profundo que nem som de rua entrava, nem carro, nem cachorro, nada. Exatamente às 3h33 senti o peso no peito de novo. Mas dessa vez eu vi claramente. Um vulto negro, imenso, em cima de mim com garras perfurando minha pele. A voz não sussurrou, gritou com uma força que fez as janelas tremerem. Você assinou com sangue. Você é meu, sua alma, sua família, tudo é meu para sempre. O padre Antônio jogou água benta e o vulto recuou um pouco, mas voltou mais furioso ainda. Eu tentava gritar o nome de Jesus, mas não saía som, até que forcei com a última energia que tinha. Eu renuncio ao pacto, renuncio ao dinheiro, renuncio ao poder. Jesus Cristo, salva-me. A dor foi tão intensa que senti minhas costelas quebrando, não conseguia mais respirar, estava morrendo. Gritei uma última vez com tudo que restava em mim. Jesus Cristo, eu sou teu, toma minha vida agora. Nessa hora uma luz pequena começou a crescer no canto do quarto. O vulto gritou com um som horrível e inumano. A luz explodiu iluminando tudo e eu desmaiei. Acordei às 7h da manhã com o sol entrando pela janela. O padre Antônio estava dormindo sentado numa cadeira com o terço na mão. Olhei para o meu peito e os 3 arranhões que eu tinha há anos tinham sumido completamente. Mas apareceu uma marca nova, uma pequena cruz queimada bem no centro do peito, como se tivesse sido marcada a ferro quente. O padre Antônio acordou, olhou para mim e disse com os olhos marejados: Rodrigo, você está vivo. Você conseguiu. Passei as primeiras semanas depois da libertação num estado muito confuso. Espiritualmente, eu estava livre. Não tinha mais pesadelos. Não acordava mais às 3h33, aterrorizado. Mas emocionalmente, eu estava completamente quebrado. Pensando em todas as pessoas que eu tinha destruído, seu Antônio, que perdeu a casa, Roberto, que quase se suicidou, Silvia, Cláudia e tantos outros. A Juliana teve alta do hospital e voltou para casa, grávida de 7 meses. E ela me abraçou, dizendo: amor, você precisa fazer alguma coisa, não pode ficar assim se consumindo de culpa. O padre Antônio me disse que reparação era parte da conversão verdadeira. Então, eu decidi que ia expor todo o sistema, denunciar o pastor Marcelo e os outros, mesmo sabendo que isso ia me prejudicar também. Passei 2 meses coletando provas. Lembrei que tinha fotografado documentos da igreja anos atrás, por precaução. Tinha gravações de reuniões no meu celular antigo, e principalmente tinha o caderno de segredos que eu roubei antes de sair. Organizei tudo num dossiê completo, com extratos bancários, lista dos 13 pastores da Irmandade, tudo. O primeiro passo foi procurar as vítimas e pedir perdão pessoalmente. Fui até Guaianazes procurar o seu Antônio no barraco onde ele morava depois de perder a casa. Bati na porta, ele abriu, me reconheceu na hora e levantou a mão para me bater, gritando: Você roubou minha casa, minha esposa morreu sem tratamento por sua causa. Eu não reagi, só falei: seu Antônio, pode bater, eu mereço, mas depois me escuta só 5 minutos. Ele parou com a mão no ar, começou a chorar e me mandou entrar. Mostrei todas as provas para ele e expliquei que ia denunciar o pastor Marcelo ao Ministério Público. Falei que o nome dele estava nos documentos como vítima e que ele podia processar a igreja para tentar reaver a casa. Ele ficou em silêncio olhando os papéis e depois perguntou: por que você está fazendo isso? Você vai se ferrar também. Pode até ir preso. Respondi com a voz embargada. Porque eu preciso tentar consertar o que eu ajudei a destruir, mesmo que seja só um pouco. Procurei o Roberto também. Encontrei ele trabalhando numa obra, ainda mancando por causa da perna que tinha fraturado. Quando ele me viu, veio correndo furioso, berrando palavrões, me empurrou, mas eu segurei firme os ombros dele e falei: Roberto,
Eu sei que quase te matei. Eu estava possuído, fiz um pacto literal com o diabo, mas consegui sair e agora quero denunciar todo o esquema. Ele parou confuso, achando que eu estava louco, mas quando mostrei as provas e expliquei tudo, ele aceitou testemunhar comigo no Ministério Público. Em agosto de 2013, fui até o Ministério Público de São Paulo. Não fui sozinho, levei o seu Antônio, o Roberto e a Cláudia, 3 vítimas dispostas a testemunhar. A promotora doutora Fernanda nos recebeu e quando coloquei o dossiê completo em cima da mesa dela, falei: doutora, meu nome é Rodrigo, fui pastor e vim denunciar estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e vim denunciar a mim mesmo também. Ela folheou os documentos com os olhos arregalados e perguntou: Senhor Rodrigo, o senhor está se autodenunciando? Isso pode dar prisão. A investigação do Ministério Público durou 6 meses e descobriram coisas ainda piores do que eu imaginava. O pastor Marcelo tinha 4,2 milhões de reais em contas fantasma, empresas laranjas, imóveis em nome de parentes. Em dezembro de 2013, ele foi preso preventivamente e da cadeia ele me ligou desesperado. Rodrigo, você me traiu. Você era como um filho para mim. Respondi com calma: não, pastor, eu me libertei e estou tentando libertar os outros também. Ele começou a chorar no telefone e disse algo que me chocou. Rodrigo, eu também quero sair disso, me ajuda, por favor. Durante a investigação, 3 pastores da Irmandade morreram em circunstâncias muito estranhas. O pastor Renato, de 42 anos, teve infarto fulminante durante um culto e caiu morto no púlpito. Os médicos disseram que foi às 3h33 da manhã. O bispo Samuel sofreu acidente de carro, bateu sozinho num poste sem frear e sem desviar, como se o carro tivesse sido guiado por outra força, também às 3h33. O apóstolo Vinícius foi encontrado morto em casa, enforcado. Mas havia sinais claros de luta, móveis derrubados, objetos quebrados, e o legista estimou a hora da morte às 3h33 da manhã também. O pastor Marcelo ficou preso aguardando o julgamento. 2 pastores fecharam delação premiada, a igreja Fonte da Vida foi lacrada e os bens bloqueados. As vítimas entraram com ações civis e algumas conseguiram ressarcimento parcial do dinheiro. Eu não fui preso por causa da delação premiada e confissão espontânea, mas meu nome saiu em todos os jornais da região. Perdi amigos. A família da Juliana rompeu relações no início e fiquei marcado como o pastor que roubava dízimos. Mas mesmo com tudo isso, toda noite, quando deitava para dormir, eu pensava: prefiro ser livre e humilhado do que rico e condenado. Pelo menos agora eu consigo dormir em paz. Em novembro de 2013, a Juliana deu à luz nossa filha Sofia, um parto normal, sem complicações nenhuma. Quando segurei ela pela primeira vez no colo, chorei tanto que a enfermeira ficou preocupada, achando que tinha algo errado. Olhei para aquele rostinho pequeno, os olhinhos fechados, e pensei: esse é meu milagre de verdade. Não é carro, não é dinheiro, não é prosperidade falsa. É essa vida aqui nos meus braços. A Juliana estava exausta, mas feliz, e sussurrou para mim: Rodrigo, você está livre de verdade agora. Nossa família está protegida. Em 2014, tive que recomeçar do zero absoluto. Consegui emprego como auxiliar administrativo, ganhando R$2.000 por mês. Alugamos uma casa simples de 3 cômodos em Itaquera. Voltei para o bairro onde cresci. Não tínhamos carro. Andávamos de ônibus e metrô, sem luxo nenhum, sem nada do que eu tinha antes. Mas pela primeira vez em 6 anos, eu dormia em paz a noite toda. Não tinha mais pesadelos, não acordava mais aterrorizado às 3h33 da manhã. Teve uma noite que a Sofia acordou chorando. Ela estava com uns 5 meses, provavelmente era dentição incomodando. Fui até o berço dela e olhei no relógio da parede. Marcava exatamente 3h33. Senti um frio na espinha, lembrando de tudo que passei nesse horário maldito.
Mas aí a Sofia abriu os olhinhos e sorriu para mim, estendendo os bracinhos. Peguei ela no colo, balancei cantando baixinho e pensei: esse horário não tem mais poder sobre mim. Agora é só o horário que minha filha precisa de mim, só isso. Criei um blog chamado Ex-Pastor Confessa, onde contei minha história completa de forma anônima. Comecei a receber centenas de mensagens de pessoas que tinham sido enganadas por igrejas, gente querendo sair de manipulação religiosa, até pastores arrependidos pedindo ajuda para se libertar. Passei a aconselhar essas pessoas, indicar ajuda espiritual verdadeira e me tornei uma espécie de apoio para quem estava passando pelo que eu passei. Um dia, recebi uma carta manuscrita através do blog que me fez chorar de emoção. Era do Roberto, aquele jovem que eu quase destruí completamente. Ele escreveu: Pastor Rodrigo, queria que soubesse que consegui reconstruir minha vida. Paguei todas as dívidas em 3 anos. Voltei a estudar e estou fazendo engenharia à distância, trabalhando de dia como pedreiro. Não tenho raiva do Senhor. O Senhor errou, mas se redimiu, e isso me inspirou a recomeçar também. Obrigado por ter tido coragem de confessar. O Senhor salvou muita gente de cair na mesma armadilha. Emoldurei essa carta e coloquei na parede do meu pequeno escritório em casa. Voltei a frequentar a igreja, mas de um jeito completamente diferente. Achei uma congregação pequena de umas 30 pessoas que se reunia numa casa alugada, sem púlpito pomposo, sem show, sem nada. O pastor Sérgio tinha 55 anos e trabalhava como mecânico durante a semana, não vivia de dízimo. A igreja não cobrava dízimo obrigatório, só oferta voluntária com total transparência de onde o dinheiro ia. Foi lá que descobri de verdade que Deus não precisa do meu dinheiro. Ele sempre quis apenas meu coração. Uma noite, alguns meses depois, tive um sonho muito diferente de todos os pesadelos que tive. Vi minha mãe num lugar lindo, cheio de luz dourada. Ela estava saudável, sorrindo, sem dor nenhuma. Ela me abraçou e disse: Filho, eu sempre soube que você ia voltar para o caminho certo. Estou muito orgulhosa de você. Pedi perdão por ter usado o dinheiro do diabo tentando salvá-la e ela respondeu com carinho: Rodrigo, Deus já te perdoou, eu te perdoo. Agora você precisa perdoar a si mesmo. Acordei chorando, mas era choro de alívio, de cura, de paz verdadeira. Em 2015, a vida estava estabilizada. A Sofia com 1 ano e meio saudável e feliz. Meu relacionamento com a Juliana completamente curado. A família reconciliada. Fui promovido para contador júnior ganhando R$ 2.800. Não era muito, mas dava para viver com dignidade. Decidi gravar um vídeo para o blog contando tudo. Meu nome é Rodrigo, tenho 34 anos, trabalho como contador, ganho R$ 2.800, moro numa casa simples, mas durmo em paz. Há 7 anos vendi minha alma por R$ 50 mil. Hoje não trocaria minha liberdade por 50 milhões. Falei no vídeo para as pessoas prestarem atenção nos sinais. Se você está numa igreja onde o pastor vive muito melhor que você, se te cobram mais do que você pode dar, se você sente medo em vez de amor quando pensa em Deus, saia dessa igreja agora. E se você já fez pactos, vendeu sua alma, acha que não tem mais volta, eu sou a prova viva de que tem volta sim. Jesus me buscou no fundo do poço quando eu não merecia mais nada. Ele pode buscar você também, não importa o que você fez. No final do vídeo, contei sobre o pastor Marcelo, que foi solto por uma tecnicalidade jurídica e abriu uma igreja nova em Mogi das Cruzes, chamada Fonte da Vida Nova. A igreja já tem 500 pessoas, mesmo sistema de manipulação, mesma exploração. Liguei para ele uma última vez tentando alertar. Marcelo, você ainda tem chance de sair? Renuncia a isso, confessa tudo, busca libertação de verdade. Ele riu do outro lado da linha e disse:
Rodrigo, você escolheu a pobreza e a humilhação, eu escolhi o poder e a prosperidade. Cada um faz suas escolhas. Desliguei o telefone e orei por ele, porque sei que um dia, provavelmente às 3h33 da manhã, ele vai ter que pagar a conta final. E dessa vez não vai ter Jesus para salvá-lo, porque ele escolheu conscientemente não ser salvo.